Gostaria de compartilhar com vocês aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, a seguinte mensagem. Naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos, como que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento, o mar lhes obedecem? Meus queridos, o versículo primeiro inicia dizendo que Jesus diz assim: passemos para outra margem. De acordo com o capítulo 3, o versículo 7 desse mesmo livro, eles estão no lado da Galiléia. E no capítulo 5, versículo 1, vai dizer que eles chegaram à outra margem, a terra dos Gerazenos. Interessante que Jesus disse que passemos, e no capítulo 5, versículo 1, diz que eles chegaram. Interessante que no decorrer dessa viagem, dessa curta viagem, houve uma tempestade. Justamente é o tema que eu gostaria de extrair aqui, justamente esse. Vamos chegar ao nosso destino, independente, apesar das tempestades da vida. Jesus aqui nos traz uma lição tremenda. O Evangelho aqui de nosso Senhor Jesus Cristo é algo muito importante a nos ensinar. Estamos, de certa forma, numa viagem. Não é assim a nossa vida, de viagens, de um ponto a outro ponto, de um local a outro local. Por exemplo, nós às vezes saímos da nossa residência para o trabalho, para a escola, seja para estudar, ou seja para pegar os nossos filhos. Estamos, de certa forma, sempre viajando, sempre num percurso de um ponto a outro. Nossa vida, olhando de certa forma, é uma grande viagem. Estamos saindo de um ponto, indo para outro ponto, percorrendo sempre um percurso. O interessante, amados, que geralmente o percurso pode ser tranquilo, mas às vezes existe, vamos dizer assim, algumas coisas que vêm para atrapalhar a nossa chegada. Pode acontecer que numa simples partida ao trabalho algo aconteça, não é verdade? Seja um problema no veículo, seja um problema no transporte o qual está a nos levar. Então a nossa vida também é uma grande viagem. E vamos dizer assim, nessa viagem, nessa caminhada da vida, existe às vezes tempestades, existe às vezes obstáculos, existe às vezes alguma coisa que surge para que de alguma forma querer nos atrapalhar. E o interessante, amado, eu gostaria de mostrar aqui que vamos chegar ao nosso destino final, ao grande destino final, o qual todos nós estamos a percorrer, estamos indo até a esse grande destino. E a certeza que nos leva, amados, que vamos chegar primeiramente porque Jesus é aquele que nos convidou, é aquele que nos chamou, é aquele que disse: vamos passar para outra margem. Não é isso que ele diz no versículo 1, quando diz assim: disse-lhes Jesus: passemos para outra margem.
nesse percurso, nessa viagem, estamos com Jesus de Nazaré. E Jesus é aquele que dá a sua palavra, é aquele que nos convida, é aquele que é fiel, aquele que é verdadeiro para cumprir com sua palavra. Apesar das tempestades que vão surgir, apesar das tempestades que às vezes sem agendamento nos surpreende, porque as tempestades ela não está agendada, as problemáticas da vida não está agendada. Nós estamos aí a atravessar de certa forma uma grande tempestade. Estamos aí diante de um vírus, um simples vírus, o qual levou toda a humanidade, todas as nações a um alerta, levou toda a humanidade ao recuo, ao isolamento. Então a gente percebe, amados, que às vezes num percurso e surge tempestade. As tempestades surgem fora da nossa programação. As tempestades surgem quando menos esperamos. Mas uma coisa é certa, amados, que aquele que nos convidou, que aquele que nos chamou, que aquele que está conosco, ele está ao nosso lado, nos assegurando chegarmos ao nosso destino final. Esse mundo é um mundo mau, é um mundo, amado, o qual existe momentos ruins, momentos maus. O mal é uma realidade. Porém, Jesus de Nazaré está conosco. Essa é a grande verdade também nesse texto. E aí, amado, o texto diz que surge uma tempestade. No versículo 37 diz: ora, levantou-se grande tempestade de vento, as ondas ameaçavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Ou seja, aqui a tempestade é uma tempestade que leva ao perigo de morte real. Às vezes as tempestades elas podem ser menor, ou nesse caso aqui uma tempestade que leva ao perigo de morte. Mas o mais interessante, amados, que no meio dessa tempestade, disso tudo, eles despertam Jesus. E aí, amado, Jesus aqui está dormindo, diz os versículos 38 diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram. O interessante é que Jesus, no sentido do nosso Senhor, que Ele é homem também, na sua encarnação, a encarnação de Cristo é algo real, verdadeira. Cristo se tornou homem, Ele está cansado, Ele está aqui dormindo, e aí, amados, Ele é despertado. Mas se Jesus homem, como é que Jesus descansa em meio à tempestade? E se Jesus descansa não apenas porque está cansado, mas porque ele confia no Pai, porque ele confia no Deus Pai, e ele descansa. E ele é interrogado se ele não está se importando que eles venham perecer. Mas o interessante aí está, amados, que a pergunta dos discípulos também nos desperta para uma verdade que muitas vezes perguntamos: será que Deus não está preocupado no meio dessa tempestade em qual nós estamos vivendo, no meio desse vendaval, em meio a esses problemas, em meio a essa pandemia, em meio a essa epidemia? Será que Deus não está preocupado? Eu quero dizer uma coisa: Deus está preocupado, sim, conosco, porque Deus é o nosso Deus que nos ama, que quer nosso bem, que tem nos guardado, que tem nos livrado, que tem cuidado de nós em todo esse percurso dessa viagem. Deus está ao nosso lado, como Senhor, como Deus forte, como Pai misericordioso. Ele nos ama a tal ponto de enviar seu Filho Jesus Cristo e morrer por nós para nos garantir a salvação, para garantir o nosso destino eterno, a chegada ao nosso destino eterno. Então, amados, a pergunta dos discípulos de Jesus não importa, Deus se importa conosco. Ele se importa tanto que morreu por nós. Ele morreu na cruz do Calvário para nos garantir salvação, para nos garantir a vida eterna. Outra coisa, amado, que nos chama a atenção nesse texto é que quando Jesus desperta, versículo 39, ele vai dizer: e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece, e o vento se aquietou.
Assim, o vento se aquietou e se fez grande bonança. Então, amados, diante dessa verdade, diante desse texto, o qual nós estamos aqui, percebemos, amados, que Jesus é homem, mas também Ele é Deus. Ele manda e o enfermo é curado. Ele diz ao leproso, seja limpo, e o leproso é limpo. Ele diz ao enfermo que seja curado, e ele é curado. Ele ordena que os demônios saiam, e os demônios saem. Mas Jesus não é apenas um que opera milagres, mas Jesus ele é aquele que manda também. Ele fala com a natureza, ele manda que a natureza, que a tempestade se aquiete, que entre em harmonia e a bonança. É Ele, amado, que comanda todas as coisas. É Ele que ordena as tempestades que surgem em nossas vidas. Ele diz, se aquiete, e se aquieta verdadeiramente. Isso nos mostra que Ele é Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas e tem poder sobre a sua criação. Amados, nesse destino, nessa viagem, nesse destino final que vamos chegar, e no decurso dessa viagem, existe tempestade, mas Deus está conosco. Jesus está no barco da nossa vida, Jesus está nos acompanhando em todo o percurso. Vamos chegar lá com certeza. Amém? Que Deus te abençoe.